Do que Minhoca trouxe aí sobre essas vagas, só atualizando, está muito óbvio, mas só atualizando que a grande mudança é não ter mais o plano B da Sul-Americana. Porque poderia, já que São Paulo e Botafogo, sobretudo o Botafogo, né, foi eliminado do outro lado, e o Corinthians está bem atrás do Fortaleza, então, assim, o Fortaleza não. Se ele ganha a Sul-Americana, tá tudo feito, mas se ele não ganha a Sul-Americana, o Corinthians não abrirá uma vaga da Libertadores para o Fortaleza. Esse cenário é quase impossível nessa atual edição da Série A que isso aconteça. Então, é como o Minhoca falou, caso dependa para aumentar o número de vagas, inclusive até é importante dizer isso, porque do sexto lugar o cara já está garantido, mas o Fortaleza hoje é o oitavo, e os dois cenários que o Minhoca trouxe colocariam o Fortaleza já na Libertadores. Uma final Palmeiras e Fluminense, e o título na Libertadores e o título do Flamengo na Copa do Brasil, nesse cenário, o oitavo lugar da Série A já iria à Libertadores do ano que vem. Que é um pouco como foi no ano passado, inclusive, né? De entrar com a oitava vaga. E nesse caso, assim, se é aquele negócio, você precisa torcer pelo Flamengo, não, mas você pode secar o São Paulo. Você pode secar o São Paulo, e do outro lado você pode secar o Boca e secar o Internacional. Se o cara tiver um pouco de. Não vou torcer por ninguém, não, beleza, mas seque o outro. Se você secar o outro, o resultado vai favorecer da mesma forma. E esse, para o Fortaleza, para ajudar, mas ele nessa condição, ele tem hoje condições ainda de brigar por uma vaga dentro da zona de classificação regular, que é até ao sexto lugar. Mas nesse momento é indiscutível que a maior chance está até pelos primeiros jogos. Ele está a 3 jogos de pegar uma vaga na fase de grupos. Porque, lembrando, o sexto lugar iria para a pré-Libertadores ainda, né, para a fase preliminar. Ele está, pela Sul-Americana, ele está a 3 jogos de ir direto para a fase de grupos, além de fazer a história. Aliás, nesse momento, a gente fica falando da Libertadores, ele está a 3 jogos de fazer história. E teria como bônus a vaga na Libertadores. Porque o título da Sul-Americana é maior do que se classificar a Libertadores. Certo? Porque, às vezes, quando a gente fala no piloto automático da vaga da Libertadores, e acaba esquecendo que, beleza, você ganhou a vaga. Mas nesse caso, se você é campeão sul-americano, você conseguiu o grande objetivo, ganhar o título. E, como bônus, ainda ganhou a classificação Libertadores. Esse é o caminho. Se precisar de outro caminho, os cenários estão ainda, apesar das quedas de São Paulo e Botafogo na Sul-Americana, o cenário está bem. E outra coisa, essas duas quedas, mas por outro lado, talvez, porque a LDU já mostrou que é muito chata, mas talvez assim, a LDU, o Defesa. Detalhe, tanto a LDU quanto o Defesa e Justiça já ganharam a Sul-Americana. Mas assim, uma eventual final contra um desses dois talvez seja melhor do que uma final contra o líder do brasileiro ou um finalista ou até já campeão da Copa do Brasil. Então, assim, por outro lado, você não teria o plano B, que se você perde para outro caso, você estaria automaticamente na competição, mas você um caminho onde você pode ter um jogo mais acessível. Isso, pode ter um jogo mais acessível, sobretudo sendo jogo único. Que não vai ter altitude de Quito, não vai ter uma pressão em Buenos Aires, enfim, é um jogo único em Montevideo. Nesse momento, o torcedor, qualquer torcedor, nenhum torcedor gostaria que o cara acha que vai zicar, que não sei o que e tal, mas assistir Botafogo e Defensa, aliás, curiosamente, na última vez eu assisti 3 jogos de Defensa e Justiça, porque eu vi os dois contra o Botafogo e ainda vi um no Campeonato Argentino contra o meu Deus, só foi 0-0. Platense 0, Defensa e Justiça 0. Pela Copa da Liga Argentina, né? Passa lá no estádio, tem lá esse campeonato. Tava, enfim. E da LDU contra o São Paulo. Jogou bem, naturalmente, em Quito, mas o jogo no Morumbi foi dominada pelo São Paulo e é a condição de ser em Montevideo. É uma condição sem altitude. E o Corinthians, assim, o Corinthians é um time chato, mas hoje o Fortaleza, até porque eu já disse, já escrevi, vou falar, Fortaleza hoje, isso não significa que vai classificar, que será fácil, nada disso. Significa que simplesmente você pode dizer, olha, esse time é melhor do que esse hoje. Eu acho o time Fortaleza hoje melhor do que o Corinthians e acho melhor do que os outros dois do outro lado. Então, nesse momento, isso não significa que é o grande favorito. Não, na verdade, está todo mundo ali num cenário que pode... que todo mundo... que está imprevisível o título, mas você pode apontar quem é o melhor time. E eu acho que desses quatro, se o Botafogo estivesse, não seria o Fortaleza. Se o São Paulo estivesse, eu também não diria o Fortaleza. Mas com Fortaleza, com o Corinthians atual
e com defesa e a LDU, que eu assisti pelo menos, e da defesa alguns jogos que eu vi, estava até mexido contra a Platense, mas alguns outros jogos não, contra Botafogo. O Fortaleza é um time com mais elenco, um time com um time mais contundente. Tem uma chance muito boa de buscar esse título. E o feito já está escrito, assim, da campanha já é a melhor campanha da história do Nordeste. E quando a gente fala do Nordeste assim, é preciso dizer que o Nordeste, em competições internacionais, a última vez tinha sido há 24 anos. 99 com o CSA, na Copa Comebol, o CSA foi vice-campeão. É o degrau mais alto que o Nordeste já chegou. Mas assim como a gente já fez, quem acompanha a gente aqui já viu que em vários programas, inclusive a gente fez até um recentemente da sessão de Fortaleza, comparando os grandes times do Nordeste. Eu, inclusive, queria deixar claro que eu estou impressionado, talvez a gente tenha explicado muito mal, mas eu estou impressionado como as pessoas não estão entendendo sobre o que é o vídeo. O vídeo não é sobre os maiores clubes do Nordeste. O vídeo é sobre recortes. Eu escrevi isso várias vezes. Recortes específicos. Tanto é que o mesmo time pode ter mais de um recorte. Assim, o Bahia aparece 2 vezes. O Bahia, lá de 59 a 63, está sendo comparado com o Bahia de 86 a 90. Ou seja, o Bahia os melhores ciclos, né? Os melhores ciclos. Os maiores ciclos. Cara, não, mas o time tá, não é isso. Mas o Ceará foi vice. Vai chegar lá, galera. A gente vai chegar nesse debate. Isso, o Ceará, isso vai ter outro debate. O Ceará foi vice da Copa do Brasil. Eu queria deixar claro que a galera de vez em quando fala, os pernambucanos, são 3 pernambucanos. Pô. Na verdade, são 2 pernambucanos e um mapaense. Foda-se se é pernambucano. O negócio é história. E é preciso dizer que no vídeo, o Sport não está. Só que a galera fala tanto, o Sport em 2008 não está, porque a gente fala no vídeo que o título de 2008 está lá de forma circunstancial. Ele não faz parte de um grande momento que o Sport teve, que culminou no título. O título é inacreditável que tenha acontecido naquele momento, mas aconteceu. O do Bahia, não. E aí eu volto justamente para o comparativo que eu ia fazer. No ciclo do Sport que acontece, o título brasileiro, o vice da Copa do Brasil, as quartas de final contra o Bahia, e acontece naquele mesmo momento o ciclo do Bahia, que é um ciclo mais forte. Porque o título do Bahia ele foi dentro de uma campanha mais forte. Os títulos... título brasileiro e título brasileiro. Empata. Mas a análise não foi só isso. Você não era só pegar o resultado. Era dizer o que é que foi dentro do resultado. E aí eu volto para o CSA. O degrau mais alto é a final internacional do CSA. Mas a campanha dentro daquela Copa Comebol, que já estava esvaziada, não foi a campanha mais difícil do CSA. Isso aí outra. Se o CSA tivesse campeão, é azar de todo mundo. O Sport foi campeão com um caminho mais fácil, que no final poderia ter ficado ainda mais... Se o Flamengo Internacional tivesse jogado o quadrangular, teria ficado mais difícil. Mas não jogaram, acabou ganhando de WO dessa partida, essas partidas. Mas o título estava lá, assim como o CSA fez o seu caminho. Esse do Fortaleza, ele está sendo feito um caminho mais sólido do que aquele do CSA. Então, essa já está no G4. Essa eu estou dizendo isso para dizer que não é... o CSA foi mais longe, mas essa campanha do Fortaleza, de outro torneio, já é uma campanha assim, maior. O feito do CSA é mais alto. Mas essa, assim como. E dá para dar outro exemplo. Voltando para o Bahia. O Bahia chegou 2 vezes à quarta de final da Libertadores. Porém, a primeira, ele já estreia nas quartas de final, em 60. O campeonato só teve 7 times. O Peñarol, acho que o Peñarol foi o Olímpia, já estreou na semifinal, porque pode ver que não eram 8, eram 7. Um já estava até numa fase na frente. Foi o Peñarol estreou na semi, o Bahia estreou nas quartas. Acontecia muito isso. Estreou de Bahia. Não, mas acontecia isso como o time sendo campeão, atual campeão. Mas nesse caso, a primeira edição. Na primeira edição, o Peñarol já estava na semi. E o Bahia estreou nas quartas de Bahia. E em 89, sendo campeão brasileiro de 88, o Bahia passa na fase de grupos, passa nas oitavas de final e vai para as quartas de final. Como, inclusive, nas duas o Bahia termina em quinto, porque contra o São Lourenço de 60, ele ganhou o jogo de volta, então na pontuação ele ficou em quinto lugar. Mas... Foi o Olímpia, tá? O Olímpia que largou na semi, né? Pronto, eu sabia isso que eu falei. Eu era Olímpia, era Peñarol, estava nessa liga. Ele venceu o Universitário com o WO, né? O Peñarol foi o campeão, mas Isso, acabou tendo 7. O Peñarol foi o campeão, mas o Olímpia acabou entrando já na semifinal. Na semifinal. O Bahia foi quinto lugar 2 vezes. Mas é óbvio, pelo menos para mim, e aí realmente vai de cada um acho que quiser, mas para mim é óbvio que a campanha de 89 do Bahia, ela é muito maior do que a de 60. A de 60 é o pioneirismo. É a mesma colocação, é a mesma fase, mas você analisa o desempenho, e é isso que muita gente não está entendendo no vídeo. Mas o Fortaleza foi vice da Taça Brasil. Não. Pô, você vê a campanha do Náutico, tira o Cruzeiro, isso é tudo falado de forma até pausada. Tira o Cruzeiro, tira o Atlético Mineiro, vai para o Palmeiras e tal. Mas enfim, o vídeo está lá, assista o vídeo, tem uma hora, não vá... os caras não gostam dos caras, beleza, pode não gostar, mas dá uma chance. Isso não deu uma chance também. Deu uma moral lá, deu uma moral. Isso deu uma chance, um abraço. Mas, enfim,
essa campanha de Fortaleza é inquestionável. Esse feito já está estabelecido, que ele pode buscar muito mais do que isso. Ele, por exemplo, se você comparar semifinal com semifinal, essa semifinal do Fortaleza é uma semifinal muito maior do que a do Sampaio Corrêa na Copa Conmebol de 98. Se você quiser colocar fase por fase, excluir, o CSA foi para a final, o Sampaio parou na semifinal. Essa agora é maior. Por questões óbvias, assim, da competição, da forma como é a competição hoje, da forma como é a campanha e da forma como tem o desempenho. Fortaleza está com 9 vitórias. Não, 8, não. São 8 ou 9 vitórias. Ele venceu 5 na primeira fase, 2 agora, 7, com mais uma do Libertad. 8. É porque eu tinha colocado a 9ª vitória sobre o Independente na primeira participação, que eu estava com o número na cabeça do ranking que eu faço o levantamento lá. 8 vitórias na campanha. A campanha é muito grande, pô. É uma campanha você jogando com o São Lourenço, ganhando lá. É uma campanha eliminando o Libertad. É uma campanha dando lá e low num adversário nas quartas de final. Não interessa o adversário tá mal, mas deu lá e low nas quartas de final. E se for campeão, irá passar pelo Corinthians e na final irá enfrentar um time que já foi campeão sul-americano. Ou Defensa ou LDU. Ou da Libertadores, né? Que a LDU foi campeão da Libertadores. Ou no caso da Libertadores, que é o caso da LDU, mas da própria competição. Então, nesse momento, já é uma campanha muito grande. A história está estabelecida e é preciso dizer que ela acontece dentro da sequência. E é por isso que o vídeo está lá. Se você quiser colocar o vídeo e assistir o vídeo, está aí. Não está no nosso perfil, não, tá, galera? Só deixa eu estar no perfil do Clique Esportivo. Mas se você pode achar aqui no YouTube ou buscar nas nossas redes, eu já compartilhei algumas vezes lá. O nome desse projeto, dessa série que a gente está tocando é Nordestinado. Então, se você procurar no YouTube aí, Nordestinado, vai ter os episódios lá no canal do Clique Esportivo.